Olá, tudo bem? Eu sou a Noêmia Souza e no vídeo de hoje eu vim trazer uma página do meu Art Journal. O Art Journal é o diário de arte ou o diário de artista, onde a gente pode desenvolver a nossa criatividade através da arte, utilizando diversos materiais. Então a gente pode usar colagem, pintura, desenhos, enfim, o que a nossa criatividade permitir. Na página de hoje eu vou começar aqui pintando o fundo dessa página. Eu já preparei a página do caderno passando gesso para ela ficar mais resistente, porque como eu ia usar pintura, por mais que essa página não seja uma folha muito fininha, mas mesmo assim fica mais frágil. E aí então eu comecei passando esse fundo preto. Eu estou utilizando aqui uma tinta a óleo, mas depois até eu me arrependi um pouco de usar essa tinta porque ela demora muito para secar e como esses dias está sendo dias chuvosos, então demorou um pouquinho para secar a tinta. Mas aí eu fui espalhando aqui com o pincel toda a tinta aqui. Não tem muito segredo, porque eu estou fazendo um fundo, por cima desse fundo vão vários elementos, então não precisa ficar perfeita essa pintura. É só uma forma mesmo de tirar esse fundo branco. Eu queria um fundo escuro para essa minha primeira página. Então eu vou acelerar o vídeo aqui para mostrar como que vai ficar a minha página de fundo. Aí aqui desse outro lado eu escolhi um tom de um marrom bem escuro para começar. E aí eu vou fazer uma mistura de cores para ir ficando do preto para uma cor mais clara, mas não muito clara. Eu não quero uma página totalmente clara. Então eu misturei um pouco do marrom com o azul, até para dar uma quebrada, mas na hora que mistura as tintas vão ficar escuro mesmo, porque essa é a intenção inicial. Depois eu dou uma clareada nas páginas, fazendo alguns ajustes com algumas cores mais clarinhas. Então, da mesma forma, estou espalhando a tinta aqui, sem muita preocupação de como estão sendo essas pinceladas, é só mesmo para cobrir o fundo da minha página. E aí, agora aqui no final dela, eu vou usar uma tinta mais clara para dar uma quebrada, né, nesse tom mais escuro. Mas eu nem limpo o pincel, tá? O pincel do jeito que tá, eu vou fazendo essa mistura. A tinta a óleo, ela dá também essa possibilidade pra gente, né, de fazer essas misturas das tintas. Nesse ponto ela é boa. Só demora um pouquinho mais pra secar e tem que fazer num lugar arejado, né, porque ela tem como fala? O cheiro forte dela, né, então precisa fazer num lugar bem arejado. E aí eu vou deixar secar agora e aí ficou assim a minha página. E aí, para dar uma quebradinha na cor, eu vou usar um lencinho, esses lencinhos umedecidos mesmo de bebê, para passar nesse fundo, para dar uma desbotadinha. Pode ver ali no preto, que eu já fiz um pouquinho disso. É só uma leve desbotadinha, não vai ser... Para tirar mesmo a tinta, se quiser remover, precisa ser com a tinta bem mais fresquinha, né? Aí eu já tinha deixado a tinta secar bem, então é só uma passadinha para tirar algum excesso que tem ainda da folha. Então, se quiser fazer esse efeito de desgastar a tinta, enquanto ela estiver ainda um pouquinho úmida, é possível fazer passando esse lencinho umedecido. Então, aí eu só fiz algumas coisinhas, nada para te remover muito, só para dar uma quebradinha nos lugares que ainda ela não estava bem seca. Porque, como eu falei, a tinta a óleo ela demora um pouquinho para crescer. Para secar. E como eu passei o gesso no fundo, pode ver que cria umas texturas, né? E essa é a ideia também do gesso, não é para ficar lisinho, e sim criar textura no fundo. Aí eu vou começar então a preparar minhas colagens. Eu vou fazer praticamente colagens nessa minha página. Então eu peguei essa folha, é uma folha de papel de origami até, metalizado. Eu achei que gostei dessa cor, então eu cortei mesmo na mão para fazer essa base dela aqui. E aí, primeiro eu vou colocar onde eu acho que vai ficar legal antes de colar. Então também peguei esse papel roxinho, também cortei o que eu queria, o que estava na minha mente,
E aí, antes de já ir colando, eu vou posicionando e vejo se é exatamente isso que eu quero, para depois sim colar, para ficar bem certinho. Então, eu queria fazer uma base aí no fundo e vai ficar dessa forma. Então, agora eu vou colar. Então, colei essas duas partes e agora eu peguei aqui um pedaço de uma revista e vou cortar aqui para fazer a base do outro lado. Então, também cortando com a mão para ficar esse estilo de rasgado mesmo. Era essa a ideia que eu queria. E aí eu vou colocar aqui na outra página para ficar esse fundinho aqui. Então, também vou colar essa outra parte aqui. Tudo coladinho. Agora eu vou pegar essa imagem que eu separei aqui, que vai ser a imagem principal da minha página. Então, é um rosto, né, uma face. E eu vou fazer uma intervenção. Opa, o gato passando em frente à câmera, bagunçando. Sempre vai ter gatos nas minhas filmagens, não adianta. Então, eu vou pegar aqui a minha base, que eu vou fazer uma intervenção nessa máscara, né, nesse rosto. Então, com a ajuda de um estilete, esse estilete bem fininho, eu vou fazer umas aberturas aqui nos olhos. Então, eu vou cortar a parte dos olhos e da boca também, para fazer uma intervenção. Então, eu vou adiantar também aqui o vídeo e já venho mostrar como que ficou. Então, eu separei já algumas flores, algumas folhagens, para colocar nesses espaços que eu abri aqui no rosto, para fazer essa intervenção. Então, eu vou posicionando aqui para ver como que eu quero primeiro, para depois partir para colagem. Para já não colar e depois falar, não ficou do jeito que eu queria exatamente. Então, eu vou posicionar primeiro e depois eu passo a cola para colocar também já direto lá na página. Então, separei aqui várias florzinhas, várias folhagens. E aí fui posicionando aqui para ver como que eu queria que ficasse. E aí montando, né, esse novo olhar, essa nova face aqui da minha máscara. Aqui é livre, vou posicionando e vendo se eu gosto, como que eu gosto que fique. Então, peguei flores, alguns modelos de flores, fui colocando primeiro e vendo como ficariam, né? Flores coloridinhas para destacar, né? Já que é uma máscara escura e o fundo da minha página também tá escuro, eu quis trazer essas cores através das flores. Eu gosto muito de trabalhar com flores, eu adoro desenhar flores, fazer colagens com flores, então achei que ficou bem legal. Então eu fui experimentando aqui, ó, quais as flores que ficariam melhor em cada área para aí fazer a colagem. Que depois que cola aí não tem jeito, né? Não tem como ficar removendo. Então eu fui testando aqui, fazendo vários experimentos para ver o que me agradava mais, o que ficava melhor para mim. E aí, depois de tudo coladinho aqui, tudo posicionado direitinho, eu fui fazer a aplicação na minha página do caderno. Então, peguei aqui de novo o meu caderno, né, minha base, e aí vou colocar aqui a minha máscara. Então, já passei a cola, né, atrás dela, e aí vou posicionar direitinho. E com a ajuda de uma... como chama isso? Com uma... Ai, fugiu o nome dela. Esqueci o nome. Vou ajudar aqui na parte do centro, né, das páginas para ficar bem marcadinho ali. Espátula, o nome disso é espátula. Acho que é espátula. Me falem se eu tô falando certo o nome. Às vezes fogem as palavras da mente. E aí, colei aqui tudinho a minha máscara. Então, vê como as flores destacam no fundo, né? E aí, eu vou continuar aqui as intervenções. Separei outras flores já que eu quero colocar aqui, como se fosse remetesse ao cabelo dela. Então, também flores coloridas, de vários tipos de flores. E aí, eu vou posicionando também. Posicionando antes de colar, para ver, ter uma ideia mais ou menos se é isso mesmo que eu quero, como que eu quero que elas fiquem. Então, coloquei aqui mais ou menos para ter uma ideia se era isso mesmo, se eu precisaria mudar. E aí,
vamos colar tudo isso aqui. Então, terminei a colagem das flores, agora eu vou continuar aqui. Eu separei essa imagem que eu achei bem bonitinho, bem fofinho. Vou colocar aqui ela nesse cantinho. Ela remete também, né, como tem essas flores. Então, achei que vai ficar interessante nessa posição aqui. Ou primeiro, como sempre, né, ver primeiro se é aqui mesmo que eu quero que fique, para depois realizar a colagem dela. Então, agora eu vou... Então, colei aqui o meu selo, e aí agora, para fazer a união dessas duas páginas, eu vou pegar um pedacinho também desse papel metalizado e vou colocar aqui desse lado. Então, ele faz uma união, né, das páginas, colocando o mesmo elemento dos dois lados. Aí gostei, achei que aí ficou um lugar legal. E aí eu vou ver outros elementos para colocar aqui na minha página para complementar. Então, peguei algumas washi tapes que eu tinha aqui. E aí vou pegar cores que eu acho que vão ficar interessantes aqui nessa composição. Então, eu vou cortar um pedacinho dela aqui e vou ver aonde que ela vai ficar bem encaixadinha. Então, vou medir aqui o que eu quero. Eu acho que essa aqui, que é quadriculada com fundo preto, eu acho que vai ficar bacana aqui nessa posição. Então, eu vou colocar ela aqui. E aí, vou pegar uma outra que eu tenho que é mais fininha, um tom cinza. Então, que fica... remete, né, essa cor do papel metálico também. Acho que elas se complementam aqui nessa página. Então, coloquei essas duas aqui. E aí também, para fazer o casamento, né, com a outra página, eu vou pegar também e colocar o washi tape na outra página, porque assim elas se conversam, elas se complementam dos dois lados da página, não fica uma coisa solta. Então, vou colocar da mesma forma, a quadriculada pretinha por baixo e essa cinza por cima, fazendo o complemento da minha página. Aí eu acho que elas ficam conversando bem, gosto dessa mistura, como se fosse a união das páginas. É necessário? Não, às vezes vou deixar solto só de um lado e do outro não vou colocar nada. Então é só uma ideia de como elas ficam. Pra mim aqui ficou ok de washi tape, achei que ficou... Era o que eu queria, era o que eu tava esperando. E aí, para dar uma cor mais para esse fundo também, eu vou usar um giz pastel oleoso para fazer aqui uns riscos aleatórios, só para trazer um pouco mais de luz para o meu fundo. Então, eu peguei esse tom de verde, estou passando aqui. Vou mesclar com algumas cores, então um verde mais claro. O giz pastel oleoso, ele dá essa possibilidade da gente misturar as cores, né? E pode ver que ele pega bem sobre a tinta também, então é interessante trabalhar com esse tipo de material. Peguei também um tom lilás para remeter também a cor ali de baixo, né, que eu usei. E aí com o dedo mesmo espalhando, só para fazer uma mistura. Pode ver que não é nada muito forte, é só para dar uma leve cor. E aí vou fazer também do outro lado da página, usando também esse... eu falei lilás, né? Não é lilás, é roxo isso, né? Então, para fazer também essa mescla das cores, mas também nada para chamar muita atenção. Aí passei um cinza um pouquinho mais claro, só para dar uma luz. Então, aí também, ó, aproveitei o cinza e passei nessa folha que eu recortei, só para fazer a união dela, para não ficar tão marcado, né? Então, ele dá um sombreado ali, e faz a união das páginas. Então, o giz pastel oleoso, tanto seco como oleoso, dá essa possibilidade pra gente. E com o dedo mesmo eu fui espalhando ali, sem muito cuidado ou muita técnica. Aí eu peguei esse stencil e com a massa plástica eu vou fazer algumas intervenções aqui com a ajuda desse stencil. Então eu pego um pouquinho da massa e vou passando aqui por cima para ficar o desenho. Então é bem simplesinho de fazer. Então colocou o stencil onde quer, passou a massa e retira. E aí já fica o desenho. Então, a mesma coisa, fiz de um lado,
vou fazer do outro para fazer essa ligação entre as páginas usando o stencil e a massa. Esse stencil é legal porque dá para usar tanto com a massa plástica, né? Tanto com gesso também daria, ou com tinta também, com tinta fica bem legal também. Aí fiz dos dois lados, era isso que eu queria, gostei, trouxe uma luz também pra minha página. E aí, tô olhando, né, pra ver se era isso mesmo que eu queria, como que tá. E aí eu vou usar também esse stencil para fazer mais duas intervenções na minha página. E aí, então, vou colocar o stencil aqui embaixo, um outro desenho, para também trazer um pouco mais de luz aqui para essa parte de baixo aqui da minha página. Então, a mesma coisa, peguei a espátula com a massa e fui aplicando. O stencil tem que ficar bem paradinho, bem justo na página, para o desenho ficar bem certinho, né? Para não ultrapassar aí a margem dele. Às vezes acontece de dar umas borradinhas, mas faz parte também. E aí sempre tira com cuidado, pode ver que ficou um pouquinho borradinho, mas também não me incomoda. Mas já trouxe uma certa luz aqui para a página, que era isso que eu queria que o stencil fizesse, né? Com a ajuda dessa massa plástica, trouxesse essa luz aqui pro meu trabalho. E aí também a mesma coisa, para conversar do outro lado, eu vou colocar de novo ali em cima. E aí percebe-se que eu coloquei a mão na parte onde eu já tinha feito e acabei dando uma borradinha também depois que eu vi, mas também não me incomoda. Então a mesma coisa, eu vou passar aqui a pasta, né, a massa, com a ajuda da espátula, vou espalhando bem, cobrindo todas as áreas. Pode ver que não precisa de muita pasta, é só um pouquinho mesmo, já dá o efeito. Então é só espalhando bem, então, cobrindo, né, todo o desenho que a gente quer aqui fazer. E aí tira com cuidado e aí tem que deixar secar bem também. Aí também borrou um pouquinho. E aí a massa, ela dá também a possibilidade da gente tirar se quiser. Então essa parte aqui que ficou sobre a flor, ficou bem borradinho. E não sei se eu gostei muito, então resolvi tirar. Vou tirar toda ela aqui com cuidado com a própria espátula. Como ela tá molhada ainda, a gente consegue ir raspando com cuidadinho e tirando. Então eu vou tirar só esse pedaço que ficou aqui sobre as flores, que borrou, que eu não gostei, e vou deixar a outra partezinha ali. Então, assim ficou legal. Gostei da forma que ficou ali. Então, com cuidadinho, só tirar o que eu não gostei e deixa a outra parte. E aí, para trazer um pouquinho mais de cor aqui para esse outro lado, um pouquinho mais de luz, eu tô usando de novo o giz pastel oleoso, na cor cinza claro, só para iluminar um pouco esse lado aqui inferior aqui da página, espalhando com o dedo mesmo. E aí, para completar, eu vou usar um carimbo aqui para colocar a data que foi feito o meu desenho. Então, é um carimbo de data mesmo. Vou colocar aqui embaixo, nessa parte do selo, com a data aqui que foi realizado. E assim ficou o meu Art Journal. Espero que você tenha gostado. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga para as próximas intervenções no meu Art Journal. Se inscreve no canal e compartilha com uma amiga que também gosta de arte. Tchau!